Salve a Irmandade com a santa paz de Deus. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Agradeço a Deus pela coroa de vida eterna que Deus me dá se eu for firme e fiel até o fim. Irmandade, meu testemunho, ele é sobre minha vida espiritual mesmo. Uma grande luta, uma grande batalha. Quando pequeno, eu era rodeado por irmãos de outras denominações, minha família sempre católica, mas minha mãe não se importava que eu fosse. E sempre eu ia com a Irmandade, com as crianças que tinham próximo de casa para a igreja. Isso foi até uns 12 anos, mais ou menos. Depois da Irmandade, eu tive que ir para o berço da família, né? Onde eu fui para a igreja católica, fazer primeira comunhão, todo aquele ritual que se faz na igreja católica. Passado mais um tempo, eu já estava com 21 anos de idade e eu comecei a ter sonhos, né? Tava passando por uma prova meio difícil, desempregado, endividado, não arrumava emprego, uma situação muito ruim. Cresci com uma infância muito difícil e uma pobreza, né? Foi muito complicado e eu comecei a ter sonhos com uma mulher. Eu sonhava que essa mulher sempre aparecia na rua e essa mulher sempre vestida de branco, com aquelas roupas de baiana, turbante na cabeça, e ela ficava me chamando e eu sempre acordava quando ela chamava. Um certo dia eu sonhei novamente com isso e eu vi ela me chamando e eu comecei a acompanhar em sonho essa mulher. Ela descia uma rua, eu descia na rua atrás dela. Quando chegava no final dessa rua, eu sempre acordava. E aí, Irmandade, uma vizinha minha me chamou um dia para conversar, falando que a mãe dela queria falar comigo. Então, eu falei assim, bom, o dia que você quiser a gente vai, se ela quer falar comigo, mas o que que é? Não, quando chegar lá, você vai perceber o que ela quer falar. Falei, tá bom. E eu, na inocência, pensei que era a mãe dela, né? E fui. Um dia que ela me chamou, falei, minha mãe tá em casa, vamos lá. Eu fui com ela. Então, Irmandade, chegando lá, na casa dessa mulher, era a mesma mulher do sonho. A mesma mulher. Eu fiquei muito assustado, ela me pediu para me sentar e ela pegou um jogo que chama-se Jogo de Búzios e começou a jogar para mim. Nesse jogo, Irmandade, ela começou a desenrolar a minha vida, todo o meu passado, porque o adversário sabe de tudo que passou, ele só não sabe do presente, mas com as artimanhas dele ele consegue, na boca desses videntes, falar do passado. E aí eu fiquei muito atribulado, porque ela falou tudo que realmente estava acontecendo, que tinha acontecido, e ela falou para mim que eu tinha uma herança de família, né? E eu precisava desenvolver essa herança, porque senão minha vida nunca ia melhorar. Eu não conhecia a palavra corretamente e acabei abraçando isso para mim. Vim para casa pensativo e ela falou, olha, a gente precisa fazer um trabalho, uma limpeza, para que você tire essas coisas e você fique livre, que eles permitam que você vá trabalhar e depois futuramente você vá desenvolver no centro. Então, assim foi feito, ela fez essa limpeza, esse trabalho. Eu comecei a aguardar o período que ela tinha estipulado, de 21 dias. Com 14 dias eu já tinha arrumado emprego. Comecei a trabalhar, organizar minha vida, organizar as coisas. Depois de um ano, eu participei de uma seleção para um outro emprego, ganharia muito mais. E esse outro emprego era num banco. E passei por uma peneira muito grande, eram 600 pessoas, né? Esse banco atualmente já fechou, não existe mais, mas na época ele tinha muito nome e eu acabei passando em todas as seleções, entrevistas que tinha, eu passei. Só que precisava de um documento para você entrar no banco, que seria de faculdade. Eu não tinha faculdade. Conversei com ela, não, esse serviço já é seu. Entrega um atestado falso, pega com alguém e você vai entrar nesse trabalho. E ela falou, depois que você fizer isso, você vai ter que desenvolver mesmo a sua parte espiritual.
Feito isso, Irmandade, eu entrei realmente no trabalho. Fiquei nesse trabalho 3 anos e meio firme trabalhando. 3 anos e meio eu fiquei na caixa com depressão. Não era de Deus, né, Irmandade? E fiquei 3 anos e meio com depressão. Fiquei muito mal. E assim, no primeiro ano que eu trabalhei, foi tudo assim, correndo muito bem. Depois já comecei a me sentir mal e aí comecei a ficar mal. Enfim, com um ano mesmo, nas minhas férias, é chamado de obrigação dentro do candomblé. E eu dei essa obrigação. Raspei, fiz sacrifício de animais. Eu não, eles que fizeram na época sacrifício de animais, o holocausto, idolatria pura, Irmandade, idolatria pura. Eu não tinha conhecimento do evangelho, não tinha entendimento sobre o que era aquilo que estava acontecendo e acabei fazendo isso. O adversário começa a te iludir, te dá pratos e pratos. Na época eu consegui comprar carro, eu consegui fazer várias coisas e o tempo foi se passando, só que eu não me sentia bem naquela casa. Quando eu fui entender, as pessoas que me rodeavam eram traficantes, policiais corruptos, prostitutas, as pessoas muito de baixo calão, pessoas que iam procurar só o mal. Eu falei, não vou ficar nesse lugar, não serve para mim, não posso ficar num lugar assim, eu não sou assim. Então, Irmandade, eu pulei para uma outra casa que tinha conhecido. Com 6 meses depois, eu percebi que eu estava dentre as mesmas pessoas. E assim foi, Irmandade. Dentro do estado de São Paulo, rodei por mais ou menos umas 14 casas de candomblé. Passei, como se chama dentro das denominações, que é evangélicas, que são Assembleia, Congregação, Deus e Amor, são várias denominações. Dentro do candomblé também é assim, são várias denominações. Eu acabei conhecendo todas. E o tempo foi passando e eu não parava em lugar nenhum, eu não tinha como ficar, porque quando eu percebia, eu estava nos mesmos lugares. Esse período que eu fiquei afastado 3 anos e meio, sofri danos morais, não tinha conhecimento da palavra. Na palavra fala que a gente não pode abrir processo de justiça, mas nessa época eu abri processo de justiça e o processo foi rolando, até que chegou um momento que foi começado a fazer muitos trabalhos para que esse processo saísse, para que quando eu fosse virar um sacerdote na religião, pai de santo, eu pudesse comprar uma chácara para fazer a vontade do adversário e tocar candomblé. Mas o tempo foi passando e não foi isso que aconteceu. Com pouco tempo que eu estava já prestes a me tornar um sacerdote dentro dessa religião, dessa denominação, eu saí desse trabalho, consegui ser mandado embora, porque eu não suportava mais, só vivia com depressão, vivia mal, e eu saí desse trabalho. Fui mandado embora e virei um sacerdote dentro da religião. O tempo foi se passando, abri a casa de candomblé dentro da minha própria casa. Usei toda a rescisão desse trabalho, não deu dinheiro, usei empréstimo, não deu dinheiro, cartão de crédito não deu dinheiro, limite do banco não deu dinheiro. Tudo que eu tinha eu entreguei e minha casa se transformou numa casa de candomblé. O meu trabalho, eu tinha um salão de beleza muito frequentado e eu não tinha paz, porque eu saía do trabalho, vinha para casa, era aquele monte de gente para atender, incorporava espíritos, atendia, jogava búzios, totalmente no engano. E as pessoas que vinham me cercar, que vinham me procurar, muitas delas vinham pedir o mal. E eu acabava não fazendo, porque eu não concordava. Mas todos os pais de santo e mães de santo que eu participava falavam, não, você tem que fazer o que o cliente pede. E eu não concordava com aquilo, não queria fazer. O tempo foi passando e eu tinha a casa de candomblé. Eu comecei a fazer os mesmos rituais, as mesmas coisas. Acabei tendo vários filhos de santo. E minha vida toda atrapalhada. Entrei num lamaçal de dívidas muito grande.
né? Quando eu percebi, eu não conseguia pagar os empréstimos, não conseguia pagar cartão, não conseguia pagar aluguel de salão, fornecedor de produto de beleza, não conseguia pagar água e luz da minha casa, não conseguia comprar comida, e minha casa sempre atribulada, sempre cheia de pessoas. E nesse período, Irmandade, começou a vir muita gente de denominações evangélicas para se consultar. Quando chegavam, sempre uma voz falava dentro de mim: fala para ela e para a igreja dela, fala para ela que você não pode falar nada para ela. Já era Deus que falava e eu não entendia. E o tempo foi se passando, e eu sempre fazendo dessa forma. Até que um dia veio na minha casa uma irmã. Essa irmã, ela era da congregação. Não tive mais notícia, não sei o que houve, mas nesse período ela vem para querer jogar. Quando eu fui abrir o jogo, eu não consegui jogar. Veio aquela voz de novo e falava: fala para ela e para a igreja dela que lá ela vai ter a resposta que ela quer. E assim eu disse para a moça. Essa moça, essa irmã, foi muito triste ir embora para casa, mas 2 semanas depois ela voltou, trouxe uma camisa para me dar de presente, falou que tinha ido realmente na igreja, que o cooperador tinha falado, que alguém dali tinha ido procurar o adversário para saber de alguma coisa, e porque para Deus nada fica oculto, e que ela teria a resposta dela com Deus, e Deus tinha dado a resposta dela. E na boca do cooperador, o cooperador falava para ela que aonde ela foi procurar o adversário tinha um vaso, que ela tinha que dar esse recado pro vaso, que esse vaso tinha a promessa. Assim ela fez, Irmandade, glória a Deus, aleluia, Senhor. Ela veio na minha casa, trouxe a camisa e falou que eu tinha a promessa. E eu ignorei a situação porque não entendia. E começou muitas pessoas me rodear, muitos evangélicos me rodear, e querendo me dar a palavra, querendo falar sobre a palavra, e eu não dava atenção. Até que eu comecei a perceber que estava tudo muito estranho, eu não saía daquele círculo. Você fica dentro de um círculo que você não consegue ir para um lado, para o outro, você só fica no meio daquilo, você só vive em função daquilo, você dorme e acorda em função daquilo. Assim, sua vida, só você vive o que eles querem que você viva, o que o adversário quer que você viva, você não vive sua vida. Então, Irmandade, com o tempo acabou acontecendo que eu tive conhecido uma mãe de santo mais velha, e ela falou assim: você já sabe do segredo, né? A sua casa tá bem cheia, você tem bastante filhos de santo, né? Você sabe do segredo, né? Aí eu falei: não, qual o segredo? E ela falou pra mim, ela falou assim: olha, você sabe quem são essas entidades, os orixás? Eu falei: sei sim, são seres de luz que vêm para nos ajudar. E ela falou: não são. Se eles fossem seres de luz, você não precisaria estar acendendo velas para ele, você não precisaria estar fazendo sacrifício para eles, né? Com você que dá a luz para eles. Eles são todos anjos caídos, nenhum deles é santo. Você que é a luz deles, eles se apoderam da sua luz para fazer as coisas. E aí eu fiquei muito impactado com aquilo, fiquei muito assustado, fui buscar informação com outros pais de santo mais velhos que pudessem me falar sobre isso, e todos se assustavam muito, falavam: quem te contou isso? Não pode ser contado mais, esse segredo já não se conta mais de 60 anos, é uma coisa que agora é em oculto, quem te contou isso? E eu falei, ela falou assim: ela não podia ter feito isso. Eu falava: não, mas eu não quero ficar mais dentro disso. Chegava sempre em pessoas mais velhas, mais de idade, que sim, realmente poderiam me dar a resposta, e a resposta sempre era a mesma, que era verdade sim, mas que eu não poderia ter, que eu não era para eu saber disso. Então, Irmandade, ali, glória a Deus, Deus já começou a fazer a sua manifestação, a sua boa obra na minha vida. Santo é o Senhor, glória a Deus. O Senhor já começou a se manifestar, e eu comecei a ficar muito mal por causa daquilo, e eu falava para as pessoas: por que vocês não saem disso? Se isso é obra do mal, por que todo mundo permanece? Por que ninguém sai? E aí sempre ouvia a mesma coisa: não pode sair, quem tá dentro, quem tá fora fica fora, se entrou não tem como sair, a sua alma já tá selada,
você já vendeu sua alma, não tem o que fazer mais. Você tem sua casa, é seu destino, não tem o que fazer. Santo Deus, eu ficava apavorado. E aí já começou a minha tribulação. E eu começava a pedir para Deus: meu Deus, eu não estou fazendo isso porque quero, eu não queria isso para minha vida. Me ajuda, Senhor, me salva. E o Senhor sempre me visitando e eu sempre atribulado. Até que um dia, eu, no meio daquela tribulação toda, minha casa sempre cheia de pessoas e cada hora mais gente, e era traficante, e era gente, era prostituta, sempre eram pessoas assim, querendo alguma coisa, mas não pro lado bom. E eu já farto de tudo aquilo, e aquela bagunça, não tinha vida própria, não podia fazer o que eu queria, somente o que eles queriam, e eu tomado por tudo aquilo. Foi uma tribulação muito grande na minha vida. E aí eu comecei a ajoelhar no meu quarto, sozinho, e eu orava a Deus, falava: Senhor, me tira disso, Senhor, me dá um sinal, Senhor, que o Senhor é na minha vida, me dá um sinal que eu estou fazendo a coisa errada, me dá um sinal se eu estou fazendo a coisa certa, glória ao nome santo do Senhor. Senhor, me mostra a verdade, Senhor, me dá um sinal, me tira desse abismo, Senhor, me tira dessas trevas, dessa escuridão que eu vivo, Senhor, eu não quero viver a vida dessa forma, Senhor, eu não concordo com tudo isso que está acontecendo. E aí, Irmandade, Deus começou a agir. Dentro da minha própria casa tinha 2 ladrões, 2 filhos de santo que roubaram o meu cartão de crédito da minha carteira, mudaram o endereço da minha casa, estouraram o limite do meu cartão de crédito, aumentando mais ainda as minhas dívidas. Demorou tempos para me descobrir. Quando eu descobri, foi bem na época que eu comecei a orar e pedir a Deus que me mostrasse a verdade. Dali eu já fiquei muito mal, e eu já estava atribulado, e o adversário já tinha percebido que estava perdendo a guerra. Ele começou a me afrontar e tirou todos os clientes que eu tinha desse salão de beleza, e foi ficando fraco o movimento. Eu fui perdendo dinheiro e eu não conseguia mais pagar conta, eu não conseguia mais pagar produto de beleza, eu não conseguia pagar mais aluguel, não conseguia pagar prestação de carro, não conseguia pagar conta de água, de luz, não conseguia pagar telefone, não conseguia fazer nada, Irmandade. E aí minha vida começou a se enrolar cada vez mais, e eu sem saber o que fazer, no desespero, orando, pedindo a Deus, e aquela confusão na minha vida. E eu já tinha descoberto sobre o roubo e muita tribulação, e eu pensando: Senhor, o que eu faço? Então eu decidi, falei: eu preciso procurar um padre, porque eu preciso de uma solução. Não entendia, não tinha entendimento. Fui na igreja católica procurar um padre, o padre não quis me receber, disse que se eu quisesse conversar eu teria que marcar um confessionário. Dali eu já fiquei muito triste, sem saber o que fazer. Sentei no banco, ia ter uma missa, participei dessa missa com vontade de ir embora, sem vontade de permanecer ali. Irmandade, glória ao nome santo do Senhor. De repente saiu a palavra na igreja católica, e a palavra, eu não lembro os versículos, Irmandade, sou novo na graça, frequento já há 8 anos, conheci a congregação quando eu tinha 17, por intermédio de umas clientes de quando eu trabalhava numa loja de vendedor, e eu fui 3 vezes na congregação, mas isso ficou numa lembrança oculta dentro do meu ser, porque eu não conseguia lembrar e tinha ido na igreja católica mesmo, nesse período, participando dessa missa, Irmandade. Aleluia, Senhor. Deus tirou assim, mandou a palavra, porque já vem pronta para a igreja católica, né? Eles chamam de liturgia. De repente saiu essa palavra, o padre começou a falar lá em cima. Irmãos, aqui nessa palavra fala de Deuteronômios, está falando aqui que Deus, Ele pode te dar tudo, Irmandade. Ele pode te dar ouro, pode te dar prata, pode dar o que você quiser, a partir do momento que você adore somente a Ele, porque só Ele é Deus. Dali eu já comecei a ficar com as pernas tremendo, um calor me subindo o corpo muito forte, e o padre continuou, e ele falava: enquanto na sua casa tiver qualquer objeto, qualquer coisa que for que for de outros deuses, a sua causa estará amaldiçoada até a sua 4ª, se eu não me engano, geração. E eu comecei a ficar pior ainda, e eu chorava, e eu ajoelhei e chorava, e ninguém entendia nada. Dentro da igreja católica não tem esse entendimento, e eu chorava, e aquele calor no corpo. E a Irmandade,
O padre chegou em mim, a missa já estava acabando, ele chegou do meu lado, me levou para uma sala, ungiu minha testa e falou: olha, irmão, eu vi de longe, lá de cima, uma legião muito grande de demônios saindo de cima de você. Santo é o Senhor, Santo Deus. E essa legião de demônios saiu. Eu não sei o que se passa, mas Deus fala para você seguir seu coração, para você seguir o seu coração. Aqui também não é o seu lugar. E eu ficava: mas como aqui não é o meu lugar? Eu não sei, mas assim, pela palavra de Deuteronômios, a Igreja Católica não vai poder te ajudar. Eu estou falando para você porque eu sou um sacerdote nesse tempo de celibato, eu nunca vi isso. Segue seu coração, vai para sua casa, ora e faz o que seu coração mandar. Então, Irmandade, eu vim realmente para casa. Chegado na minha casa, Irmandade, eu comecei a chamar todos esses filhos de santo, comecei a devolver tudo que era deles, pedi para levar todos os santos as coisas que eles tinham embora, o que sobrou, quebrei tudo, joguei fora, comecei a destruir tudo que tinha aqui nessa casa, e foi aquela luta. Enquanto isso, Irmandade, tinha clientes que Deus tinha separado, os únicos que sobraram, todos eram evangélicos, todos eram de várias denominações, mais ou menos umas 9 clientes que tinham ficado, todas que vinham aqui para cuidar da beleza, do cabelo, elas sempre falavam de Deus para mim e aquilo ia me confortando, mas eu entrei numa bebedeira muito forte, eu só bebia e a minha vida com aquele lamaçal de dívidas, eu já tinha parado com tudo, já tinha devolvido tudo, já tinha perdido o meu salão de beleza, não tinha mais, fechei o salão, tive que vender tudo para pagar dívidas e não conseguia pagar nada, e tudo foi se atribulando e as contas tudo chegando e eu não conseguia pagar nada. E fiquei brigado com minha família, onde passei até fome. Eu não comia, só bebia muita vodka, bebia o tempo todo e eu sempre mal, Irmandade, e aquilo foi perdurando durante quase 2 anos, até que eu arrumei um trabalho para começar a me reerguer, e esse trabalho ganhava pouco, Irmandade, mas foi aonde eu comecei a tirar um sustento, pelo menos para conseguir ter água e luz dentro de casa de novo, ter alguma coisa para comer. Então, Irmandade, foi muito difícil para mim, porque eu não sabia para que direção ir, para que lado tomar. Eu tinha medo de ir para a igreja, eu morria de medo de ir para a igreja, porque eu tinha medo, eles me ameaçavam. Nesse período sempre me ameaçaram, falando que se eu fosse para a igreja, eles iam me matar dentro da igreja, ou então que ia fazer eu passar um grande vexame. E eu sempre assim ficava pensando: meu Deus, para onde tu quer que eu vá, Senhor? Senhor, eu olhava dentro do meu quarto e falava: Senhor, eu vou honrar somente a Ti, eu vou glorificar somente a Ti, só Tu vai ser o meu Deus na minha vida, Senhor, mas me ajuda, o que eu faço, Senhor? Eu não vou mais me prostrar para homem nenhum, eu não vou abaixar mais minha cabeça para homem nenhum, mas, Senhor, eu preciso de ajuda, vou glorificar somente a Ti, Deus, mas eu não sabia como, não sabia onde. Aí comecei a procurar igrejas evangélicas, ia em uma igreja de uma denominação, me sentia mal, ia em outra igreja de outra denominação, me sentia mal, e sempre uma irmãzinha de uma outra denominação, ela vinha, sempre conversava comigo, sempre me colocava nas orações dela, colocou a igreja dela para orar por mim, e aquelas orações foram me fortificando, mas eu já estava numa bebedeira muito grande, já não tinha mais clientes, e estava com a casa deteriorada, minha casa começou a se autodestruir inteira, começou a dar uma infiltração muito grande, onde estragou meu guarda-roupa, quebrou meu guarda-roupa, a cama começou a quebrar os pés da cama também, e foi se destruindo tudo, e a casa foi ficando preta, mofada, e foi tudo se acabando. Meu jogo de sofá, um dia moro num sobrado, desci para tomar um café, para fazer um café. Quando cheguei lá embaixo, meu jogo de sofá tomado por carrapato, eu tive que me desfazer do meu jogo de sofá, Irmandade. E a minha geladeira começou a virar toda um congelador, tudo congelava, ovo congelava, tudo congelava. Perdi minha geladeira na época, Irmandade. Foi muita prova. Quando eu falo, eu me emociono. Porque não foi fácil, eu tive que ter muita força, mas tinha época que eu não conseguia, eu tentava, mas eu não conseguia, mas Deus foi comigo. Eu sempre via um versículo que uma vez eu vi na Bíblia de Josué: seja forte e corajoso, aonde você estiver, estarei contigo.
E isso foi me fortificando, eu repetia isso todos os dias, todas as horas que eu me sentia mal, eu repetia esse versículo, aleluia, Senhor, glória a Deus. Foi muito complicado, hoje que passou todo esse tormento, que eu tô aqui podendo contar o meu testemunho, eu consigo falar sobre isso, mas muita coisa Deus apagou da minha memória, Deus tirou, eu não consigo lembrar. Eu só lembro do que Deus permite que eu lembre. E nesse período, Irmandade, eu pedindo a Deus que me mostrasse um lugar para me ir. E um dia, eu vi uma amiga que era do tempo de escola, de quando eu era muito novinho. Essa minha amiga já era casada. E nesse período, o marido dela teve uma enfermidade muito grande. Essa enfermidade deixou ele acamado, ele teve que reaprender a fazer tudo, ele teve aneurisma cerebral, até que ele foi parar na cadeira de rodas, jamais readaptado, reabilitado, na verdade. E um dia eu vi ela passando na frente da minha casa com ele empurrando a cadeira, e ela sempre com sua saia, seu cabelinho amarrado, muito simples naquela prova com ele também. E aí um dia eu cheguei nela, falei: oi, tudo bem? Ela: tudo bem. Eu falei: aonde você está indo? Você frequenta qual igreja? Ela falou: sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil. Eu falei: eu quero ir nessa igreja, me leva, porque eu já fui quando eu era novo e eu preciso ir na igreja. E ela me levou na igreja. Eu comecei a congregar. Não tinha forças, Irmandade, mas eu ia congregar. Congregava pouco, mas eu ia congregar. Eu fiquei dentro dessa seita 12 anos. 12 anos da minha vida. Passados esses 12 anos, para hoje estar contando para a Irmandade tudo que aconteceu, eu fiquei 8 anos fora, passando por essas provas todas. Esses 8 anos chegou ao fim agora, cessou agora. Dentro desses 8 anos, Irmandade, muita coisa aconteceu, que foi uma das quais eu estou contando dessa prova, essa prova difícil, uma prova espiritual muito forte. Eu via passos dentro de casa, fui perdendo tudo, como eu falei para a Irmandade, perdi fogão, perdi tudo, minha casa ficou vazia, toda deteriorada, toda destruída, e sempre vinha alguém que era do candomblé e falava para mim: volta pro candomblé. Volta, porque senão eles vão te matar. E aquilo me amedrontava e eu não conseguia mais congregar. E depois voltava a congregar de novo e eu não tinha força para continuar, Irmandade. Eu tinha pedido a Deus muita força, sempre ia com essa minha amiga e ela indo, empurrando a cadeirinha de rodas. Eu já tinha o carro na época, levava eles também. Até que, Irmandade, o que aconteceu? Deus libertou ele para a honra e glória do Senhor, libertou ele por completo. Ele anda, ele fala, ele aprendeu tudo de novo, ele vive muito bem hoje em dia. Esse aneurisma tirou parte do cérebro dele, mas hoje não, hoje ele está liberto por completo, para a honra e glória do nosso Senhor. Irmandade, continuando, eu sempre indo para a igreja, para congregar, mas eu não conseguia falar com o cooperador, eu não conseguia falar com nenhum irmão, eu ficava travado, ia congregar e ficava travado, ia buscar a palavra, Deus falava comigo, eu voltava para casa, e nessa prova perdia emprego de novo dentro desses anos, e perdia emprego e arrumava emprego, e tudo se embolava de novo, e não conseguia organizar minha vida, e tudo indo por água abaixo de novo, Irmandade. Mas aquele que a gente serve, ele não dorme. Deus, ele sempre está vendo, ele faz vários caminhos, a gente chega num caminho só, que é a verdade, que a verdade realmente liberta. Eu não cria em Bíblia, eu não acreditava em nada, mas quando eu comecei a entender quem era o Criador, quem era Deus, tudo mudou na minha vida. Aleluia, Santo Deus. Então, Irmandade, daquele processo de justiça que eu tinha falado no começo, eu tinha aberto um processo de justiça, não tinha entendimento, não era cristão, cristão não abre processo de justiça, mas naquela época eu tinha aberto. Passaram-se 3 anos que eu tinha saído dessa religião com tudo destruído, sem esperança, trabalhando, ganhando pouco. Eu recebi uma ligação do meu advogado, já fazia 9 anos que esse processo estava rolando, e o valor do processo saiu. Quando esse valor do processo saiu, Irmandade, Deus restituiu
tudo na minha vida. Santo é o Senhor, santo Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus restituiu tudo que eu paguei, tudo que eu devia. Eu limpei meu nome novamente, Irmandade. Eu fiz muita coisa, Irmandade. Eu reconstruí minha casa, eu quebrei minha casa inteira para honra e glória do Senhor. Eu reconstruí minha casa, eu comprei móveis novos, eu consegui comprar carro de novo, eu arrumei tudo que estava errado, Irmandade, para honra e glória do nosso Senhor. Santo Deus, Deus é fiel, Irmandade. Quando você se ajoelha e você ora no seu quarto, realmente Ele responde. Eu lembro dessa primeira oração que eu fiz no meu quarto e Deus foi restituindo tudo na minha vida. Então, Irmandade, eu já tinha me desfeito de tudo aquilo que eu tinha em casa, não tinha mais nada da idolatria, não tinha mais nada em casa, mas eu não tinha força, Irmandade, para congregar, eu não tinha força para ficar firme na igreja. Eu sempre ouvia vozes dizendo para mim: não adianta, você já fez, não tem o que fazer, você não tem mais volta, não tem mais o que fazer. Até que, Irmandade, nesse ano, eu peguei firme, Deus preparou que eu tinha uma cirurgia para fazer. Essa cirurgia era uma cirurgia simples, mas fiz a cirurgia, ganhei 14 dias, eu falei: agora sim, eu vou congregar 14 dias para honra e glória do Senhor. Eu quero descer no santo batismo, eu quero me libertar por completo, eu quero nascer de novo na presença do Senhor. E aí, Irmandade, todas aquelas provas que eu tinha passado dentro desses 8 anos, foram 4 vezes de arrumar emprego, perder tudo de novo, se enroscar com dívida de novo, não ter o básico para sobreviver, não ter água, não ter luz, e aquela luta, aquela batalha. E mais Deus foi fiel na minha vida, que eu sempre crendo nele. E um tempo, primeiro, até uns 4 anos eu ficava: acho que eu tenho que voltar, não vai ter jeito, vou ter que voltar. E aí sempre a Irmandade que estava do meu lado, sempre as outras pessoas até de outras denominações, essa irmãzinha que sempre orava por mim: não, tenha força que você não vai precisar voltar. Então, Irmandade, fiquei firme, tive força, não voltei. Os anos continuaram passando, e aí, para honra e glória do Senhor, nesses 14 dias que eu fiquei afastado, eu congreguei todos os dias. Deus foi me dando força. Um tempo passado, tentava ir nos batismos, ficava sabendo dos batismos, que ia ter batismo, ia em dia errado, ia em culto errado. Não que o culto fosse errado, culto, independente do que é, você tá na presença do Senhor é muito bom, mas eu sempre errava as datas, ia no Brás, onde eu sabia que ia ter batismo eu ia, mas nunca dava certo. Nesses 14 dias eu me preparei, fiquei sabendo que na minha cidade ia ter batismo, eu falei: não, eu vou dessa vez, eu vou conseguir descer no santo batismo, eu vou conseguir me livrar de uma vez por todas de tudo isso. Já estou em um novo trabalho, já tem quase 4 meses que eu estou num novo trabalho, onde eu fui muito abençoado, um horário bom, um trabalho bom, né, para honra e glória do Senhor, aonde Ele permitiu que eu ficasse pelo menos até agora e aonde estou. Agradeço muito a Deus, Irmandade, aleluia, glória a Deus, Senhor. E eu fui congregando esses dias, e Deus me dando força, e eu não tinha quem fosse comigo, porque eu não conseguia fazer amizade com a Irmandade. Essa minha amiga, ela se afastou da igreja, depois que o marido se recuperou, ele também se afastou, e eu não tinha com quem ir na igreja, ia sempre sozinho. E eu fui tendo força, Irmandade, e eu fui indo, até que eu falei: eu não posso ir de qualquer jeito na presença do Senhor. Não entendia. Eu falei: vou comprar um terno, vou comprar uma camisa, tá difícil, mas Deus vai preparar condições para mim pagar, e eu vou comprar. Não conseguia comprar nada, Irmandade, no mesmo dia do batismo, e aquela aflição, e a hora passando, e eu tentando comprar, e eu não gostava de nada, e nada ficava bom, até que nos últimos 5 minutos, o batismo era 7 horas da noite, e já era 6h10, ainda estava no centro da cidade, sem ter comprado nada. Comprei uma camisa, comprei um sapato, não consegui comprar terno, não consegui comprar nada. Tinha um terno muito antigo aqui em casa, foi com ele que eu fui para a congregação, escutando a palavra, escutando sobre o batismo, e eu lá falei: Senhor, me chama que eu vou, Senhor, eu não quero ir de qualquer maneira, eu quero ir pelo seu chamado, Senhor, me dá um sinal, Senhor Jesus, mostra para mim que realmente, Senhor, o Senhor é na minha vida. Então, Irmandade, uma semana anterior a eu ter ido
na igreja para o santo batismo. Combinei com uma irmãzinha que mora perto de casa de ir na igreja, e eu tinha pedido: Senhor, mostra que tu é na minha vida, dá um sinal para mim, Senhor, que eu não estou no caminho errado, que é para eu batizar, porque já se passou 8 anos e eu não consegui, Senhor. A vida tá muito difícil, eu não sei o que fazer, fico passando por essas provas, ganhando emprego, perdendo emprego, me arrumando e perdendo tudo de novo. Mas para honra e glória do Senhor, quando eu encontrei essa vizinha que nós íamos para a congregação perto de casa mesmo, ela saiu, a mãe saiu, o pai saiu, o marido para fora, e ela não saía. Quando ela saiu com uma bolsinha na mão. Aí eu olhei para ela, falei: ô irmã, tudo bem, paz Deus, vamos para a igreja, irmã? Ela: vamos. Aí ela: olha, Deus preparou para você. Eu segurei na minha mão, falei: mas o que é isso, irmã? Ela: abre. Quando eu abri o Inário e a Bíblia, Irmandade, Deus é na minha vida, Irmandade, porque Ele preparou, Ele mostrou que Ele é na minha vida, Ele mostrou o sinal. E com aquele Inário e com aquela Bíblia, eu fui no santo batismo na semana seguinte. Quando eu cheguei na igreja, o cooperador começou a apresentar, falando da doutrina. Já estavam batizando, já estava na 13ª alma sendo batizada. E aí um cooperador tomou o microfone no púlpito e começou a falar: olha, Irmandade, a doutrina, ela fala que nós não podemos comer bicho enforcado, nós não podemos tomar sangue de animal, não podemos participar de festa da idolatria. Aquilo queimava meu coração, porque era tudo que eu tinha praticado nesse passado que para muitos passou-se muitos anos, mas para mim que era muito recente, porque eu tinha vivido a prova. E aí eu levantei e falei: não, eu vou batizar agora. Aí levantei, fui indo, aleluia, perto do tanque de batismo, e eu voltava para trás e sentava de novo em uma luta, em uma guerra, até que eu levantei e o irmão falou: se troca, põe esse macacão, e você, quando estiver pronto, me avisa. E eu ali mesmo assim, em dúvida, uma tribulação, me troquei. Aí quando eu saí para fora, eu falei: não, vou desistir. Não, irmão, pensa, você já está aqui, irmão. E eu com aquela prova, com aquela luta, enfim, ele olhou para mim e falou: olha, tá vendo aquelas listras? Tá vendo na escada? Você tá vendo? Quando chegar na última listra, você fica em pezinho esperando que você vai descer nas águas, vão te pegar e você vai descer nas águas ali. O ancião já está te esperando. Glória a Deus, santo é o Senhor. Foi muito emocionante. Quando eu fui chegando perto, Irmandade, eu desci nas águas, o cooperador me apresentou para a Irmandade, falou do batismo. Quando ele falou do batismo, ele me batizou em nome de Jesus Cristo, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fiquei muito emocionado, mas eu não senti água, foi uma coisa muito forte, foi uma coisa muito rápida. Dali eu já voltei leve, já voltei com um sorriso dentro de mim, com uma força vigorosa dentro de mim. Tô congregando, isso foi recente, tô congregando, tô feliz, já testemunhei 2 vezes, já testemunhei na minha comum, já testemunhei numa outra igreja próxima, numa congregação próxima, e vou sair dando esse testemunho por onde eu passar, para honra e glória do Senhor, porque hoje eu me sinto diferente, eu me sinto renovado. Deus trouxe a paz de novo para mim. Eu fiquei numa solidão muito grande quando saí do Candomblé, não tinha ninguém com quem conversar, tinha perdido todas as pessoas à minha volta, porque todos eram dessa religião, e aí eu fiquei muito sozinho, fiquei muito preso, fiquei em depressão. Mas agora, Irmandade, eu tenho muitos irmãos, eu sei da verdade, eu glorifico a Deus, eu dou testemunho para que as pessoas não caiam mais nessa, que as pessoas não entrem mais nessas coisas, não sirvam à idolatria. O único Deus é o Deus de Israel, Irmandade, não existe outro, só existe o Deus de Jacó, só existe o Deus de Moisés, só existe o Deus de Isaías, não existe outro Deus, Irmandade. O único Deus é esse, seu Filho amado Jesus Cristo, que Ele mandou para a terra para nos livrar do pecado, Irmandade, para levar nossas dores, nossas enfermidades. Santo é o Senhor, Irmandade. Esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Peça à Irmandade
as orações para me manter firme e forte, para continuar nessa graça santa maravilhosa, testemunhando esse Deus amado, esse Deus querido, esse Deus maravilhoso, esse Deus que não despreza ninguém, esse Deus maravilhoso que resgata a alma onde ela estiver. Ela pode estar no abismo que tiver, mas quando ela tem uma promessa, Deus vai atrás dessa pessoa, Ele vai atrás dessa alma, Ele resgata. Irmandade, nós temos que ter muito amor dentro da gente, pra gente conseguir ajudar as pessoas, Irmandade. Irmandade, vocês veem uma pessoa de uma seita dessa, não tenha raiva, ora por ela, só as nossas orações, só as nossas intercessões vão ajudar essa pessoa a se libertar. Foi assim comigo. E a Irmandade tem que ter amor, tem que ter carinho pelas pessoas, porque essas almas estão todas no engano, elas não sabem o que está acontecendo, elas pensam que estão fazendo bem, elas não se tocam que estão fazendo mal. O tempo vai passando para elas e elas vão se tornando deuses e deusas, reis e rainhas, onde o poder toma a cabeça delas e o feitiço, a macumbaria, feitiçaria, torna-se eles deuses e deusas com poderes de poder mexer na vida das pessoas, de fazer maldade, de manipular as pessoas, mas elas estão todas no engano. O adversário dá poder para elas, mas depois o adversário tira, o adversário faz a pessoa de fantoche, a pessoa vira um fantoche na mão dela, vira um João bobo, fica para lá e para cá e fazendo somente o que ela quer, andando em círculos, Irmandade. Mas eu oro a Deus e glorifico ao Senhor pela minha libertação. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.